Uma cicatriz menor pode mudar muito a experiência da cirurgia, mas ela não é o único ponto que importa. Muitas mulheres chegam no consultório com uma dúvida muito clara. Doutor, existe uma cirurgia de mama com a cicatriz pequena? Dá para colocar silicone sem ficar com uma marca assim muito evidente? A cicatriz quase não aparece mesmo? Eu entendo essa preocupação. Quando uma mulher decide fazer uma cirurgia plástica, ela não pensa apenas no volume da mama. Ela pensa na pele, na cicatriz, no pós-operatório, na naturalidade, na roupa, no espelho e como ela vai se sentir depois. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a técnica Preservé e por que ela ficou tão associada a uma cirurgia de mama mais delicada, como ela pode permitir uma incisão menor em casos bem indicados e por que precisamos falar de cicatriz com responsabilidade, sem prometer que ela simplesmente desaparece. Sou Dr. Edgar Neto, cirurgião plástico e trabalho com cirurgia de mama buscando naturalidade, proporção e segurança. Para mim, uma cirurgia bem planejada não deve olhar apenas para o resultado final, mas também para o caminho até esse resultado. Como a mama é tratada, como os tecidos são preservados, como a paciente se recupera e como ela se reconhece depois. E é aqui que entra a Preservé. A Preservé é uma técnica que eu uso muito aqui no consultório, que tem uma proposta muito interessante para o aumento de mama. É uma abordagem mais delicada, uma menor incisão, mais preservação dos tecidos e uma lógica voltada para a naturalidade. Em vez de pensar apenas em colocar uma prótese, a Preservé muda a conversa. Ela traz um raciocínio de cuidado. Como criar o espaço para o implante com menor agressão? Como respeitar melhor a estrutura natural da mama? Como buscar volume sem exagero? Como entregar uma cirurgia mais coerente com o corpo da mulher moderna? E sim, uma das grandes vantagens dessa técnica é a possibilidade de trabalhar com uma incisão bem menor em casos indicados. Isso chama muita atenção, porque a cicatriz é uma das maiores preocupações de quem pensa em colocar silicone. Algumas mulheres têm medo de trocar uma insatisfação por outra. Elas querem melhorar a mama, mas não querem sentir que ficaram marcadas por aquela cirurgia. E olha, esse medo, ele é legítimo. Mas eu preciso ser muito honesto com você. Toda cirurgia com corte vai deixar cicatriz. O que muda é o tamanho, a posição, a técnica, o cuidado com o tecido e a qualidade de cicatrização de cada paciente. E a gente acompanha tudo isso depois. Então, quando falamos em uma cicatriz que quase não aparece, a gente precisa entender que isso não significa promessa de cicatriz invisível. Significa trabalhar para que essa marca seja a menor e mais discreta possível, dentro de cada caso, respeitando os limites do corpo e da segurança. A Preservé conversa muito bem com esse desejo, porque ela busca uma cirurgia menos agressiva, com menor incisão e maior preservação dos tecidos. A proposta é que a experiência seja mais delicada desde o início. E por que isso importa tanto? Porque muitas mulheres que chegam até mim não querem uma mudança exagerada. Elas querem colocar silicone, mas elas querem continuar se reconhecendo. Querem uma mama mais preenchida, mas que fique natural. Querem se olhar no espelho e sentir que aquela imagem combina com quem elas são, não que elas estão tentando parecer uma outra pessoa. Esse ponto é muito importante. A cirurgia plástica não deveria ser uma tentativa de apagar a própria história. Em muitos casos, ela é uma forma de reencontro. A mulher passou por maternidade, mudança no corpo, emagrecimento, envelhecimento, rotina intensa de treino e passou anos cuidando de todo mundo. E chega uma hora que ela quer olhar para si com mais carinho. Para muitas mulheres, especialmente ali depois dos 40, essa pode ser uma das melhores fases para pensar em cirurgia plástica. Não porque existe uma idade perfeita para todas, mas porque muitas chegam com mais maturidade, mais clareza e mais consciência do que querem. Elas não querem uma transformação sem identidade. Elas querem se reconhecer e se amar também na frente do espelho. E a Preservé combina muito com esse momento, porque ela não parte da ideia de exagero. Ela parte da ideia de proporção, de delicadeza e de preservação. Agora, existe uma objeção comum. Doutor, se a cicatriz é menor, o resultado também vai ser menor? Bom, não necessariamente. Uma incisão menor não vai significar um resultado sem presença.
Significa que quando existe indicação, é possível conduzir a cirurgia por uma abordagem mais delicada. O volume da prótese, a naturalidade e a proporção dependem do planejamento, da anatomia, da pele, do tecido e do objetivo dessa cirurgia. A Preservé não é uma técnica para fazer pouco, ela é uma técnica para fazer com mais cuidado. Outra dúvida comum é: bom, doutor, qualquer mulher pode fazer Preservé? Então, a Preservé pode ser uma excelente opção para muitas mulheres que desejam aumento com naturalidade, uma incisão menor e preservação dos tecidos. Mas como toda técnica, ela precisa de indicação. Na consulta, eu avalio a quantidade de tecido mamário, a qualidade da pele, a base da mama, o tórax, a posição da areola, se tem ou não flacidez e o volume e expectativa que aquela paciente busca. Também eu preciso entender se tem uma queda importante, porque em alguns casos a conversa não vai ser só sobre colocar prótese. Pode ser necessário falar em mastopexia ou até em algum outro planejamento. E isso não diminui a Preservé. Pelo contrário, ela valoriza a técnica. Porque uma técnica boa precisa ser usada no caso certo. Quando bem indicada, a Preservé permite pensar o aumento de mama com uma lógica mais preservadora. A incisão menor é importante, mas ela não é o único benefício. O grande ponto é o conjunto: menos agressão, respeito aos tecidos, naturalidade, proporção e uma recuperação conduzida com muito mais rapidez e com muito mais cuidado. E aqui eu quero falar de uma parte que quase ninguém comenta: o pós-operatório emocional. Algumas pacientes chamam isso de depressão pós-procedimento. Nem sempre a gente está falando aí de uma depressão clínica. Muitas vezes é uma oscilação emocional depois da cirurgia. A paciente se vê inchada, limitada, sensível, fora da rotina, com medo de ter escolhido errado ou ansiosa para ver o resultado final. Isso pode acontecer mesmo quando a cirurgia foi super bem indicada. Por quê? Porque nos primeiros dias o corpo ainda está cicatrizando. A mama pode estar mais alta, mais inchada, mais sensível, diferente do que a paciente imaginava. E ela não foi preparada para isso. Pode se olhar no espelho e até se assustar. Por isso eu reforço: não julgue os resultados nos primeiros dias. A cirurgia plástica tem um tempo físico e um tempo emocional. O corpo precisa desinchar, os tecidos precisam acomodar, a cicatriz precisa amadurecer. E a paciente também precisa se adaptar à nova imagem. Se reconhecer não acontece sempre na primeira olhada no espelho. Às vezes, primeiro vem o estranhamento, depois a adaptação, depois vem a sensação de que aquela mudança começa a fazer sentido. E se amar também passa por respeitar esse processo. A Preservé pode ajudar muito quando a gente busca uma cirurgia mais delicada, mas ela não vai eliminar essa necessidade de paciência, de um acompanhamento, um cuidado com a cicatriz. A paciente precisa seguir as orientações, usar o sutiã quando é indicado, proteger a região, voltar nos retornos e cuidar da cicatrização conforme a orientação. O resultado natural não depende apenas lá da cirurgia, depende também do pós-operatório. Então, respondendo de forma direta, existe cirurgia plástica com cicatriz que quase não aparece? Bom, existe sim. Existe a possibilidade de uma cicatriz menor, mais discreta e melhor posicionada naqueles casos, bem indicados, especialmente quando a gente usa uma técnica preservadora como a Preservé. Mas nenhuma cirurgia deve prometer que vai ficar invisível. O que a gente pode fazer é planejar com cuidado, usar uma abordagem mais delicada, preservar tecidos e acompanhar bem a sua cicatrização. A Preservé é uma técnica que eu gosto muito justamente porque ela combina uma cirurgia de mama mais natural, mais proporcional e mais respeitosa com a estrutura da mulher. Mas cada paciente é individual. Existem casos e casos. Por isso, a avaliação com o especialista é indispensável. E é na consulta que a gente consegue entender se a técnica Preservé vai ser para você, qual incisão a gente vai usar, como sua pele tende a cicatrizar e qual planejamento vai ter mais segurança, proporção e respeito ao seu corpo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a técnica Preservé, a relação entre a cicatriz pequena, naturalidade e cirurgia de mama, curta o vídeo e se inscreva no canal.
Assim, mais mulheres conseguem acesso à informação com clareza, critério e responsabilidade antes de decidir por uma cirurgia plástica.